Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast da gripe. Eu fiquei gripado do nada semana passada. Eu não ia nem gravar nada essa semana e deixar minha voz descansar, porque tem uns vídeos de Natal pra fazer, né? Normalmente eu tenho tudo pronto já a essa altura, mas pelo segundo ano seguido eu tive uns contratempos e não consegui. Mas esse assunto é importante, né? Porque assim, foi um negócio que sangrou pro mundo normal, né? De uma forma assim que eu não imaginava que fosse sangrar, né? De repente eu vi uma pancada de gente que nem é ligada nessas coisas de business, de negócios. A minha mãe me mandou isso, cara. Minha mãe me mandou uma imagem sobre isso, né, comemorando, mas nós temos muita banana para descascar, nós temos muita minhoca para tirar da lata, e eu sou Kapan Katsuragi do Super Review Time, caso você ainda não tenha percebido. Então, se você já acompanha o Super Review Time, o SRT, já há algum tempo, você sabe que eu não sou exatamente um profundo conhecedor. Mas assim, eu li Disney War, né? Eu não sou um profundo conhecedor do lado business. Eu tô indo direto ao assunto hoje porque a gente tem muita coisa pra conversar hoje. E assim, eu peço que você, se você viu alguma coisa sobre a demissão do Bob Chapek, do CEO da Disney, para retornar o CEO antigo Bob Iger. Se você viu isso em algum lugar no Facebook, no Twitter, no Instagram, whatever, e você viu a galera comemorando porque esse CEO foi demitido, o Bob Chapek, o carequinha. Ok, eu não tirei o celular. Ô, meu raio, vamos, me ajude. Eu não tirei o celular do... Pronto. Porque senão o celular vibra, aí vibra o microfone e aí pode dar uma zoeira aqui. Se você viu alguma coisa sobre essa notícia, eu peço a você encarecidamente ouça esse podcast todo, ok? Porque eu vou te dar uma perspectiva muito melhor do que tem passado para você, certo? Não é necessariamente uma coisa boa o Bob Chapek ter sido demitido e eu vou explicar o motivo. Enfim, se você acompanha o SRT há algum tempo, você sabe que eu não sou exatamente um profundo conhecedor do lado business da Disney, mas eu provavelmente conheço mais do que o afegão médio, né? E eu não digo isso para me gabar, eu digo isso porque é basicamente o meu trabalho. Eu ainda estou escrevendo, ainda está em produção a retrospectiva de Walt Disney, né? Onde eu vou analisando os filmes relevantes de cada época do estúdio em ordem cronológica, em ordem de lançamento, e fazendo um paralelo entre aquele filme e o estado atual da Disney naquela época. Para isso, eu tive que ler, eu tive que estudar muito sobre o estado da Disney naquela época. Não só lendo Disney War, mas lendo até coisas como... Eu li uma tese de mestrado de economia em inglês, só para poder entender o que foi aquele período sombrio dos anos 80, que a Disney quase foi... Como é que eu posso colocar de uma forma bem colorida e bem didática? Ela quase foi esquartejada e vendida aos pedaços no mercado negro de órgãos. Sim, a Disney, por uma fração de segundo nos anos 80, quase se tornou o que a MGM é hoje. Uma coxa de retalhos com direitos sobre suas propriedades espalhadas por vários estúdios, né? É uma bagunça. E esse é um período muito curioso da Disney, do Michael Eisner, né, que para muitos foi um grande salvador. O Michael Eisner,
ele chegou na Disney nesse período e ele salvou a Disney de uma forma muito efetiva. Né? Ele chegou como aquele babyface, e sim, eu vou fazer uma analogia de wrestling aqui porque vai se lascar. Ele chegou como aquele babyface, aquele herói, ele chegou como John Cena, fazendo todo mundo arregaçar as mangas e eletrizando todo mundo. Quem eletrizava era o The Rock, mas tudo bem. E o Michael Eisner, ele teve um papel crucial na revitalização da joia da coroa da Disney, que era o estúdio de animação. Né? Porque uma das opções na época era a Disney fechar o estúdio de animação, ficar com as outras coisas e fechar o estúdio de animação. Ele revitalizou o estúdio a ponto de levar ele para renascença. Né? E você tem Pequena Sereia, Hércules, Aladdin, Bela e a Fera. Não, Bela e a Fera veio antes de Aladdin, mas tudo bem. Hércules, Mulan, Tarzan. Todos aqueles clássicos modernos da Disney. Né? Corcunda de Notre Dame. Depois de um tempo, logo depois dos anos 2000, o Michael Eisner, ele virou o Rio, né? Ele teve a heel turn, ele virou o vilão, né? Isso era uma coisa que já vinha acontecendo desde o falecimento trágico do Frank Wells. E o relacionamento do Eisner com a própria companhia estava em migalhas, ninguém mais respeitava ele. Ele basicamente foi empichado, né? Assim, não vejo outro termo para usar. Ele realmente sofreu impeachment. Fizeram a votação com os cast members dos parques, né? Porque alguns tinham os salários deles em ações da Disney, então alguns tinham o poder de voto. E eles votaram junto com outros acionistas, de tirar Michael Eisner. Isso só para dar o contexto, certo? De que o Michael Eisner foi de herói a vilão. E em nenhum momento da gestão de Michael Eisner, eu acho importante frisar isso, em seus erros e em seus acertos, Michael Eisner nunca se distanciou daquilo que Walt Disney originalmente envisionara lá atrás, certo? Eles sempre tiveram nos longas clássicos especialmente, eles sempre tiveram aquela comédia familiar, mas que era engraçada tanto para adultos como para crianças, aquele filme de animação que adultos não se sentiam envergonhados por assistir, né? Porque nessa época já existia o estigma de que animação era coisa para criança. E eu quero que você deixe isso no canto da sua mente por enquanto, que depois a gente vai voltar para isso. Em nenhum momento, quando o Eisner ele chegou lá, né, ele tem um statement. Deixa eu até ver se eu acho aqui. Eu sei algumas coisas dele, mas eu não lembro exatamente quais foram as palavras exatas. Aqui. Nós não temos obrigação de fazer história. Né? O Michael Eisner, eu acho que foi logo quando ele chegou no primeiro dia, ele mandou esse memo para todo mundo da companhia. Nós não temos obrigação de fazer história. Isso é o resumo, certo? Isso é o finalzinho e tal. Nós não temos obrigação de fazer arte. Nós não temos obrigação de fazer um statement. Né? Não temos obrigação de fazer uma... Vamos lá, Google, me ajude aqui. Fazer a tradução de statement. Declaração? Não é bem isso, mas é uma expressão de um ponto de vista, de fatos, né? Nós não temos a obrigação de fazer uma declaração grandiosa. Fazer dinheiro é nosso principal objetivo. Mas fazendo dinheiro, nós vamos fazer história, nós vamos fazer arte e nós vamos fazer declaração. É basicamente isso.
ele tentou o máximo possível ficar longe de polêmicas do mundo real, de polêmicas com política, principalmente. Né? Teve até um caso do filme Kundun, né, do Scorsese, que desagradou, se eu não me engano, não foi a China, foi o Tibete. Eu tenho certeza que foi a China, na verdade. E aí foi mó fuzuê pra ele resolver isso e tal. Tá. E aí a situação dele com a Disney tava tão em frangalhos que o Steve Jobs se recusava a negociar com Michael Eisner. Steve Jobs, para quem não sabe, ele foi um dos fundadores da Pixar, né? E ele era também o seu principal acionista. E tava naquele chove no molho porque tava chegando no fim do contrato da Disney com a Pixar. E o Michael Eisner, nesse período, ele já tava tão intragável, tão repugnante, tão cheio de si, que o Steve Jobs não conseguia, ele se recusava a dialogar, a negociar com o Michael Eisner. Foi só depois que o Michael Eisner foi deposto, né, foi empichado, o Bob Iger assumiu, e aí chegou naquele ponto que Bob Iger comprou a Pixar. Ok. O que acontece a partir daí? Bob Iger, ele era um executivo da ABC, ele era um homem do tempo, foi galgando lá os seus degraus na escada corporativa, chegou no Money in the Bank e... Meu Deus, as referências ao wrestling saem naturalmente. Eu peço perdão. Eu faço sem perceber, gente. De verdade, eu faço sem perceber. É porque, né, é um negócio assim que casa tão bem que ele chegou lá no topo e se tornou o presidente da ABC. De alguma forma, ele conseguiu a confiança do Michael Eisner o suficiente para o Eisner apontar ele como seu sucessor, e os acionistas aceitaram. Bob Iger, ele é tido como um excelente negociador. Eu não sei mais o termo. Ele é um cara carismático, ele é um cara assim, sabe, que ele aparenta ser um pouco mais novo do que ele realmente é. Ele aparenta assim, ter mais vigor do que ele realmente tem, né? Mas sem perder aquela aura de tiozão, né? Não aquele tiozão do pavê, mas aquele tiozão que você tá lá precisando de emprego, tá precisando de um rumo na vida, e aí é o tio que chega pra você e diz: escuta, cara, o que tá se passando? Qual é o seu problema? Pode contar, pode confiar em mim. É isso que tá acontecendo? Essa é a história? Tá, então vamos lá. Você tem essas opções. Se você for por aqui, vai acontecer isso, isso e isso. Mas se você for por aqui, vai acontecer... Sabe, esse tipo de tiozão. Né? Esse tiozão simpático, só que mais sério. Ele não é de fazer piada como o Michael Eisner era. Tem inclusive um vídeo fantástico do... o Michael Eisner... Michael Eisner era uma figura, meu Deus. O Michael Eisner com o boné dos Super Patos. Já começa daí. E aí ele bate na porta do Frank Wells, né? Ele chama Frank. Aí quando o Frank abre, oi Michael. Aí o Michael dá uma torta na cara do Frank Wells e olha pra câmera. Meu Deus, Michael Eisner, Deus te abençoe. Enfim, o Bob Iger, ele era esse cara, né, assim, estrategista, esse cara muito de negociar. Ele manteve, assim, a gestão da Disney no eixo durante muito tempo, né? Sim, nada fora do comum, realmente. Debativelmente, a qualidade das animações Disney caiu um pouco no período da gestão dele, assim, da Disney Animation, né? Deixa eu até ver aqui, para tirar exemplo, né?
Disney Animation Movie List. Vamos dar uma olhada aqui na lista de filmes que saíram na época do Iger. Ah, 2006. Pois é. 2005 a gente já tava naquela baixa, bem baixa, né? A gente teve o Chicken Little, né? Selvagem, que tecnicamente não é um filme da Disney, então assim, confuso. A Família do Futuro, que é legal, mas assim, não chega aos pés dos clássicos. Encantada, que eu tenho que rever, inclusive. Bolt, sabe, existe. A Princesa e o Sapo. E Enrolados, que é quando voltaram a ter algum fôlego, né? Isso por causa do John Lasseter, bem dizer. Ai meu Deus, Marte precisa demais, eu queria esquecer que esse filme existe. Enquanto isso, a Pixar, nesse tempo, lançou Carros, Ratatouille, Wall-E, Up e Toy Story 3. Então assim, né? Pois é. E aí depois teve Valente, que assim... Eu gosto da Merida, mas eu gosto de Valente muito mais dos trailers. Eu queria muito que a gente tivesse aquele filme, mas... Enfim, eu divago. O ponto é que a gestão do Iger durante muito tempo foi aquela coisa assim que... meio estagnada, mas que ao mesmo tempo aumentou o... como é que eu posso colocar? Aumentou mais a visibilidade, né? Os filmes da Disney podem não ter sido lá essas coisas, mas eles têm lá suas qualidades e assim... É o tipo de coisa que encaixava bem na demografia do Disney Channel, por exemplo. Eles botaram a Hannah Montana em Bolt, pelo amor de Deus. Lá para 2010 é que o bicho começa a pegar. Começa lá em 2008, 2009, quando a Disney compra a Marvel. Que assim, sempre foi um negócio que pareceu certo demais pra mim, né? Porque a Warner era dona da DC, mas o lance é que a Warner desde sempre é basicamente só comprando IP dos outros, né? Comprou os Looney Tunes. Vocês sabiam que os Looney Tunes não são da Warner originalmente, né? Eles assim, eles eram de uma produtora do Léo Schillechinzer, sei lá como é o nome, e depois a Warner comprou, né? Em resumo, a história é basicamente essa. Aí eles compraram a DC, compraram a Turner, que tinha o catálogo que já era comprado da MGM. Então, a Warner é uma amálgama de uma pancada de outras coisas, né? A Disney sempre teve aquela coisa de produzir tudo em casa, né? Só depois é que foi comprando outras coisas, comprando a ABC, comprando a Marvel, né? Alguns anos depois comprou Star Wars, né? De novo sobre a tutela de Bob Iger. E mais recentemente eles compraram a Fox, né? Que é o que você deve ser mais familiar, provavelmente. O que é muito surreal quando você para pra pensar. Muito surreal mesmo. Né? Assim, nenhuma empresa no mundo devia ter tanta IP debaixo do mesmo guarda-chuva, mas cá estamos. Né? Tecnicamente não é monopólio, mas assim, tecnicamente.
o que deve dar mais medo é a Comcast querendo comprar a Warner Discovery. Não é tão história assim, então... Mas enfim, Bob Iger. Parece que antes do Bob Iger sair, ele quis fazer a última loucura dele. A última loucura dele foi comprar a Fox. E fazer um... Como é que é o termo? Fazer umas reformas no Epcot. E uma pancada de outra coisa que não faz o menor sentido. Tipo, nos parques da Disney tinha um negócio chamado Disney Quest, né? Que era basicamente um imenso fliperama, um complexo de fliperamas dentro dos parques. É uma coisa fantástica, uma coisa linda. Vocês olhem aí as fotos, deixa eu até ver só qual é o que ainda existe. Porque assim, eu sei que eles fizeram um lá tipo em Nova York, foi Chicago, isso. E Disney World. Cadê? Tá, whatever. O importante aqui, eu não vou achar aqui agora a informação específica, mas o Bob Iger pegou o Disney Quest e transformou em uma atração da NBA, porque supostamente ele é muito fã de beisebol. E aí, tipo, é um negócio meio solto pro público que vai pra Disney, né? Eu confesso que, assim, o que tá meio ligado ali, porque, sabe, esporte, passar tempo americano, basquete, mas quando eu vou pra Disney, eu acho que esporte não é a primeira coisa que me passa pela cabeça. É interessante ter uma coisa ou outra, sabe? Tipo, sei lá, memorabilia ou algum jogo interativo, sabe? Não acho que o tema esporte por si só não combine com o parque, mas a forma como o Bob Iger fez é tão whatever, é tão nichada que não faz sentido estar dentro do parque da Disney, sabe? E teve também um monte de reformas no Epcot. Isso é uma coisa que eu já venho notando já há algum tempo, né? Recentemente eles colocaram, ou eles planejaram e não fizeram, não lembro agora, um pavilhão da Moana no Epcot. O Epcot, para quem não sabe, é uma celebração da raça humana, bem dizer, né? Da sua história e da sua tecnologia. A atração Spaceship Earth é basicamente um vislumbre da história da humanidade, da tecnologia, de como eles avançaram, design, etc. Muito legal. E no Epcot tem vários pavilhões, né? Tem várias áreas. Tem um pavilhão da China, tem um pavilhão da Índia, um pavilhão do Brasil, onde você pode comprar pão de queijo, uma unidade de pão de queijo a R$25. Eu vou deixar essa informação cair em vocês. Um pão de queijo, R$25. Se não mais. E aí você pode, sei lá, comprar comida típica e tem informação cultural dos representantes culturais, e blá blá blá. Pois bem, eles queriam fazer uma área de Moana lá representando a Polinésia. Isso porque assim, o Epcot é uma das... Eu acho que é uma das únicas poucas áreas que tem pouca ou nenhuma tematização, assim, sabe? Não tem nenhum... tem as suas IPs, né? Tem, sei lá, o Figment, né? Tem alguns personagens que ficam por lá, whatever. Tem a Mulan no pavilhão da China, sabe? Tem essas coisas assim, mas o Epcot, ele é muito interessante porque a imagem principal dele
é totalmente distante de outras IPs da casa, sabe? É diferente de você ir pra Fantasyland, por exemplo, né? Que é recheado de personagens de contos de fada e você tromba com Aladdin, Peter Pan e a Tinkerbell o tempo todo, sabe? No Epcot é um negócio mais raça humana, né? E tecnologia. Tem uma atração do Epcot que eu achava fantástica. Eu via assim vídeos, era um negócio lindo, era um negócio meio Storm, certo? Eu não sei se estou pronunciando direito, mas era uma atração sobre a história da Noruega, sabe? Assim, você começava no passado com vikings e com criaturas mitológicas locais, tinha um Yeti, e aí depois você chegava no presente, e aí você tinha tipo a Noruega moderna, você via como é o nome daquele negócio? Os bichos que tiram petróleo do fundo do oceano, sabe? Era muito legal, era muito fascinante e era culturalmente enriquecedor também. Eu via fotos, eu via vídeos dessa atração, eu ficava encantado, assim, porque eu nunca pensei em me interessar tanto pela Noruega, né? Nesse sentido, pelo menos, assim, de lendas e mitos, tá, é meio que minha área, mas assim, Noruega moderna, eu fiquei. Mas eles fizeram de uma forma que era muito interessante. O que eles fizeram? Eles transformaram o raio da Maelstrom em uma ride de Frozen. Porque é claro que sim, sabe? É claro que sim, é tão óbvio quanto você pegar o Animal Kingdom e fazer uma atração de Avatar. Não faz o menor sentido. Dane-se. Avatar faz menos sentido ainda. O Animal Kingdom tem muita relação assim com o Rei Leão, principalmente, né? A ideia original do Animal Kingdom era também celebrar criaturas mitológicas, mas algum abençoado ali viu que isso ia meio tipo, vai ficar tão parecido com outras coisas do parque, vamos deixar aqui só coisa natural mesmo, né? Inclusive no logo do Animal Kingdom, eu não sei se eles tiraram, mas costumava ter um dragão no meio dos animais, então tem isso. Enfim, o que a Disney e os parques da Disney se tornaram é que eles acabaram se tornando muito mais dependentes de IP, né? Muito mais dependentes das propriedades que já existem. E, inclusive também eles vão, eu não sei se eles já terminaram, mas eles iam retematizar o Splash Mountain para ser uma atração da Princesa o Sapo. Ok, isso é o que o Bob Iger fez durante a gestão dele, certo? No finalzinho da gestão começou a aparecer uma pancada dessas coisas imbecis. Curiosamente, sabe assim, por total coincidência, por puro acaso do destino, por uma mera jogada de dados, o Bob Iger abriu mão do cargo de CEO alguns meses antes da pandemia do Coronga Wilson. Essa é a hora que, se você tiver algum papel alumínio perto de você, aí você coloca na sua cabeça, certo? Você enrole totalmente a sua caixa craniana, o alto da tua sinagoga com papel alumínio, porque aqui o negócio começa a ficar feio. Eu vi até um podcast na época sobre o Bob Chapek. O Bob Chapek, ele era presidente
Ele começou na Disney no departamento de home video, né, de fazer os VHS, filmes específicos para vídeo. Presidente desse departamento. Aí depois ele foi pro presidente dos parques. E depois desse lance totalmente aleatório e totalmente acidental, o Bob Iger abriu mão do seu cargo e ficou só como presidente da mesa dos acionistas, dos diretores, né? E depois de um tempo, acho que depois de um ano, ele abriu mão desse cargo também e ficou pra... Qual é o nome dela? Susan Arnold, que eu não conheço de nome. Não lembro assim, o histórico dela de cabeça. Eu mal lembrei o nome dela, porque eu vi aqui agora, mas por enquanto o que importa pra gente é Bob Chapek e Bob Iger, né? Na época que eu fiz o podcast, eu tava cautelosamente otimista, porque eu li muito sobre isso na época, né? E aí o comentário de alguém que eu não lembro agora, não vou me lembrar de jeito nenhum, mas era alguém que era mais bem entendido do assunto do que eu, disse: Bob Chapek vai tentar agradar o seu mentor. É assim que normalmente acontece dentro dessa cultura de business, né? O Bob Iger tentou fazer exatamente a mesma coisa. Ele tentou seguir um pouco os mesmos passos do Michael Eisner, né? Porque o Michael Eisner comprou a ABC. Bob Iger entrou para a Disney por causa da ABC. Ele era da ABC. Então, por causa disso, o Bob Iger dobrou a aposta e comprou a Pixar, depois comprou a Marvel, depois a Lucasfilm. E poucos anos assim de diferença. O lance da Fox foi mais lá pro fim e é outro caso específico. O Bob Chapek, ele seria o mesmo caso. Ele iria tentar seguir um pouco nos mesmos passos do seu antecessor, do seu mentor, e aos poucos ia encontrar o seu próprio estilo de gerência. E aqui eu vou dar uma pausa para beber um gole d'água. Porque agora é onde chegamos na carne com batata desse podcast. E eu quero que todos vocês prestem muita atenção nas próximas informações, certo? Eu vi muitas postagens, inclusive uma dessas minha mãe me mandou, foi o que a minha mãe me mandou. Deixa eu até pegar aqui a imagem, só pra não dizer que eu tô inventando coisa, né? Aqui é informação. Desgraça. Isso aqui. CEO da Disney, responsável por alavancar pautas de gênero na empresa, é demitido. Eu vi outra parecida também agora. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu vi no Instagram, vou dar uma olhada aqui agora. Minha garganta ainda tá meio zoada. CEO da Disney, responsável por implantar ideologia de gênero, é demitido. CEO da Disney, que é do Terra Brasil Notícias, responsável por implantar ideologia de gênero, é demitido. Essa é uma inverdade, certo? Isso é um pouco menos do que uma inverdade.
Eu nem sei se esse foi o fraseamento direito, mas vamos lá. O que aconteceu durante a gestão do Chapek? O Chapek, né, o carequinha, ele pegou uma batata quente com as mãos nuas e ainda teve que sambar para agradar um bando de macaco surdo. Essa foi uma das piores analogias que eu fiz na minha vida, mas vocês devem ter entendido. Ele pegou a Disney no pior momento possível. Ele pegou a Disney no momento em que a gente começou uma pandemia global, que até o momento não era exatamente global, mas estava começando a ser. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Eles foram forçados a fechar os parques, né? Eles foram forçados a fechar teatros, né? A Disney tem uma companhia teatral também. Eles foram forçados a fechar muita coisa. E a Disney só não faliu, vejam bem, por causa da ABC, por causa da emissora de TV. Porque eles também tiveram que fechar cinema, tiveram que fechar tudo. Se não fosse o raio da ABC ali, foi o que deu o maior retorno financeiro para a Disney nesse período, né, por causa da informação, da notícia e tudo mais. Não estou dizendo que eles divulgaram notícias falsas ou verdadeiras. Estou falando um fato meramente financeiro de mercado. As pessoas queriam ouvir notícias, estavam fissuradas a ouvir notícias, eles tinham que ouvir em algum lugar. E a ABC era um desses lugares. Então eles tiveram muito retorno nesse sentido. E aí, além disso, quando tudo começou a normalizar, alguém vazou o lance do Reimagine Tomorrow. O que é o Reimagine Tomorrow? O reimaginar o futuro. É um programa interno da Disney que visa supostamente, certo, nas palavras deles, visa aumentar o reconhecimento de causas e representatividade de minorias étnicas e orientação sexual dentro da programação da Disney, dentro dos produtos Disney. Mas pelos arquivos que foram vazados, pelas reuniões que foram vazadas, é muito mais um caso de forçação ideológica, um caso de engenharia psicológica, acho que esse é o termo. Ou engenharia comportamental, agora eu não sei. De realmente colocar um grupo contra o outro, de realmente forçar a representatividade porque sim e azar o seu, sabe? E uma das mulheres até disse que estava fazendo isso de forma dissimulada, de uma forma discreta, sabe? Um negócio totalmente desonesto do começo ao fim. E quando vazou isso, foi um grande bafafá, foi uma treta tremenda. E aí depois disso veio aquela lei da Califórnia, né, contra o grooming de menores, né, contra aliciamento de menores na sala de aula. E aí, por causa disso, uma pancada, por causa da forma como o Bob Chapek estava gerenciando, por causa das frases ditas por ele nesse período, um monte de funcionário da Disney estava planejando tipo um walkout, sabe, fazer greve e tudo mais. Eles com certeza estavam se vendo como os caras na época do Walt Disney, né, na época dos anos 30, 40, com certeza. E a Raiz está no mesmo canto, inclusive. Maldito seja Art Babbitt, você era um excelente artista, mas... Enfim.
qual era o plano do Bob Chapek? Ele viu tudo isso acontecendo e ele disse, e ele viu o preço da ação de valor da Disney cair muito. Quem estava acompanhando mais firme na época lembra, o preço da Disney caía a cada dia a valores assim cartunescos mesmo, né? E ele viu que tudo isso estava minando não só o valor das ações da Disney, mas também a imagem pública da Disney, que via de regra também vai influenciar no preço das ações. E por via de regra, diminuindo o preço das ações vai enfurecer os acionistas, né? E qual é a função dele como CEO? Agradar os acionistas. Pois bem, rumores, certo? Rumores que o plano do Bob Chapek era deixar os caras lacrar o quanto quiserem pra mostrar, isso que vocês estão fazendo tá fazendo o valor de mercado cair. Vamos parar com essa palhaçada e vamos voltar pro básico. Do jeito que o Michael Eisner fazia, do jeito que o velho Walt fazia, talvez não com essas palavras, mas o plano do Bob Chapek era se manter politicamente neutro. Enquanto isso, tinha pessoas dentro da Disney em posições de poder que queriam ir pro extremo oposto, queriam enfiar doutrinação esquerdista no meio dos produtos Disney. Isso não é teoria da conspiração, isso é fato. Isso é fato. Você olha qualquer coisa relacionada ao Reimagine Tomorrow que foi vazado, né? Não olha as propagandas bonitinhas que eles têm. Olha o que foi vazado, olha os documentos, olha as reuniões. É isso e ponto final. Certo? Pode ir lá checar. E aí o que é que a gente tem? Bob Chapek demitiu um carinha chamado Peter Rice. Não confundir com Tim Rice. Tim Rice era um dos compositores de Aladdin, junto com o Howard Ashman e o... Qual é o nome do outro cara? Que ódio, eu tô vendo o rosto dele na minha mente, mas eu não lembro o nome dele. Alan Menken. Certo? Esse aqui é o Peter Rice. Peter Rice é um cara que veio da Fox. Assim como o Bob Iger, né? Ele entrou pra Disney por causa dessa compra de companhia. A Disney comprou a Fox, o cara veio junto. Ele era presidente da Fox Television e aí ele foi promovido a presidente da Disney Television. A Disney Television é a que gerencia tudo aquilo que não é ESPN, né? De televisão que não é ESPN. Então aí vai Disney Channel, Disney XD, se é que ainda existe. O Hulu, vai a Fox, vai Star Plus, vai o Disney Plus, né? Peter Rice, ele é um queridinho dos lacradores americanos, dos wokes, certo? Inclusive, algumas publicações ficaram chocadas quando ele foi demitido sem mais nem menos, certo? O Peter Rice foi o cara que contratou a maioria da galera que participou desse Reimagine Tomorrow, certo? Só daí a gente começa. E ele também, junto com o presidente da ESPN, né, e outros presidentes de outros estúdios, como a Paramount, como a Fox, né, Entertainment, que a Fox que não é da Disney ainda, meu Deus, que... Oh, mano. Enfim, eles são parte de uma ONG chamada Walter Kitts Foundation, certo? Que é basicamente o que o Reimagine Tomorrow se propõe a fazer, né? A intenção muito bonitinha de vamos ajudar grupos minoritários a ter seu espaço, sua voz, mas no fundo eles querem realmente forçar, né?
Eles querem realmente obrigar a ter uma cota e babababá, e sabe? Tem um artigo aqui do That Park Place, né? Tem um vídeo do Midnight's Edge também. Eu vou deixar na descrição do YouTube. Caso você não esteja ouvindo esse podcast no YouTube, você vai pro YouTube lá. É o SRT2 sem cortes, né? Se você não achar, tá na aba de canais lá do Super Review Time no YouTube. Então, caramba, agora que eu parei pra pensar, esse cara tava à frente também de muita coisa que saiu pro Disney Plus, né? O que explica o High School Musical, The Musical, The Series, The Buzz, Electric Boogaloo, Sharpay's Revenge Begins e Knuckles. E Mulher Hulk. Enfim, nesse artigo, nesse vídeo, eles explicam muito melhor do que eu jamais poderia fazer. Mas aqui, nesse ponto, é importante a gente notar que Bob Chapek não implementou pautas esquerdistas ou pautas políticas em geral nos produtos Disney. De fato, ele demitiu quem estava fazendo isso. Então, a demissão do Bob Chapek, para quem não quer ver seus produtos Disney familiares envolvendo política ou qualquer que seja, não é uma vitória, não é motivo de comemoração, certo? Eu tenho uma citação aqui do Hollywood Reporter, se eu não me engano, eu acho que é porque eu peguei o print aqui, esqueci de tirar, meu Deus, eu sou uma praga, mas eu acho que é do Hollywood Reporter, porque o deadline é que tava bege, né? O Hollywood Reporter tava mais do lado do Chapek, que fez uma matéria um pouco mais neutra, assim, né? Até, não só porque eles são mais do lado do Chapek, mas a matéria deles em si é mais bem escrita nesse sentido. Olha só, citando aqui a matéria. O CEO da Disney, Bob Chapek, chamou o Rice para o seu escritório segunda e o dispensou dos seus serviços como executivo da Fox. O CEO disse que sentia que o Rice não se encaixava mais na companhia, né? Foi um encontro de 7 minutos, basicamente. De acordo com fontes, Chapek disse para Rice que ele não se encaixava mais na nova cultura Disney, o qual Rice disse palavras que davam a entender que ele estava no meio da construção da nova cultura Disney. Veja só. Ele perguntou em que modo ele não encaixava mais na cultura Disney e Chapek respondeu: agora não é o tempo, e dispensou ele. Bem, aliado a tudo que a gente já sabe, fica um pouco mais fácil de ver o que aconteceu realmente, né? Chapek queria aumentar o valor de mercado da Disney, que iria tirar toda a pauta identitária, a pauta política dos produtos Disney, porque isso afasta os consumidores. Você querendo ou não, independente do seu lado, eu tô um pouco me lixando pro seu lado político, ok? Mas quando você coloca uma pauta política forçada em um produto que originalmente não deveria ser político, isso cria um atrito, isso cria uma dessegurança, isso cria uma desconfiança com aquele que produz o produto. Você entende o que eu estou querendo dizer? Pois bem. Com isso dito, também há motivos para se comemorar a saída do Bob Chapek, no sentido dos parques, né? E aí já é uma realidade um pouco além da nossa aqui, mas teve esse lance da brutalização de
IP nos parques, eu acho que esse é o termo. Eles colocarem personagens conhecidos em atrações que originalmente não tinham e nem precisam ter. O aumento de preços dos próprios serviços do parque e a bagunça que é o esquema de filas. Tem um vídeo de tipo 2 horas do Defunctland sobre isso. E sobre como cada vez o negócio só piora porque fica uma baldeação desgraçada. E ele, vindo com esse background dos parques, ele devia saber, né? Ele devia saber. Ele devia saber como gerenciar melhor isso, mas não soube. E o Bob Chapek em si, ele tá muito distante do público normal, por assim dizer, né? Não se engane, o fato dele querer afastar a Disney de políticas é um fator, até onde eu sei, puramente comercial, certo? Ele não é nenhum entusiasta da história da Disney como, sei lá, o John Lasseter. O John Lasseter, quando ele foi chamado pra ir pra Disney, né? Não lembro exatamente em que momento, se foi durante o período da Pixar ou foi quando ele foi assumir. Eu não lembro. Eu sei que em um dado momento, porque antes de ir pra Pixar ele trabalhou na Disney, né? Em um dado momento ele entrou no estúdio de animação da Disney. E ele ficou tão maravilhado que ele exclamou: caramba, esse é o prédio construído com o dinheiro de Branca de Neve e os 7 Anões, por Walt Disney. Então John Lasseter, ele tem um apego pela figura icônica do velho Walt. Ele tem esse apego pela história, pela memória e talvez até pelos valores do velho Walt, pelo que eles representam. Até onde eu sei, Bob Chapek não tem isso em mente. Ele quis se afastar da política para poder trazer de volta o valor de mercado e o valor moral da Disney perante os consumidores. Mas ao mesmo tempo, ele parece estar muito distante do consumidor médio, porque ele teve uma entrevista para o Wall Street Journal que teve umas declarações escabrosas e confusas, como por exemplo o de transformar o Disney Plus num aplicativo de estilo de vida ao invés de ser só um streaming, que é mais ou menos o que eu tinha em mente quando eles anunciaram o Disney Plus, sabe? De ser tipo um acervo de você poder assistir, sei lá, os vinhetas e propagandas antigas. Mas o que ele queria era fazer como um metaverso, alguma coisa assim. Ninguém sabe exatamente que raios ele quis dizer com aquilo. Mas dentre algumas coisas bizonhas que ele disse, isso pode ser até coisa que veio de estudo de mercado e tal, mas que pega muito mal pra ele, como CEO da Disney falar isso. É aquele negócio, eu escrevi um artigo inteiro no Substack e pouco depois saiu essa entrevista dele no Wall Street Journal. E eu fiquei, caramba! O artigo no Substack é um exercício em estupidez. Certo? Eu também vou deixar na descrição do YouTube, se você tiver interesse, vá lá atrás. Nesse artigo eu vou discorrer bem mais, então eu vou ser breve aqui, mas é o fato de que as animações clássicas da Disney, né, Branca de Neve, Alice, Peter Pan, Cinderela e Bela Adormecida e Dumbo e até as mais recentes, né, Pequena Sereia, Bela e a Fera, Aladdin, elas têm um valor que é além de um filme para criança. Eles têm um valor artístico.
o Roger Ebert e o Gene Siskel, né, quando eles fizeram lá o episódio sobre Bela e a Fera, eles se maravilhavam com o filme, eles debatiam como se fosse realmente um filme como qualquer outro, e eles tinham material, eles tinham base para isso. Porque o filme é realmente muito bom, é um primor, é um motivo que o Oscar criou o Oscar de melhor animação, sabe? Mesmo que o Oscar, eu digo e repito, valia tanto quanto Bosta de Pelicano, mas foi um momento em que a academia disse: ok, não dá mais pra esconder o tanto que a gente desdenha de animação, o quanto a gente odeia animação e tem medo de animação, porque é uma mídia muito superior ao live action, que não existem limites e você pode ser muito mais estilizado e artístico. Nós temos medo disso, mas não dá mais pra esconder, então cria um Oscar de animação e dá pra Disney todos os anos, whatever. O que é irônico, porque o primeiro Oscar de animação foi pro Shrek, mas enfim, de vago. E aí Bob Chapek, nessa entrevista pro Walt Disney Journal, ele disse: os pais vão assistir, sei lá, Pequena Sereia com os filhos, vão esperar eles dormirem, e aí depois que os filhos dormirem, eles vão assistir alguma coisa pra eles. Sabe, dando a entender de que a animação não era coisa de adulto. O que ele pode ter querido dizer ali é tipo, os pais já assistiram o desenho, eles não vão querer assistir outro desenho, né? Eles já assistiram... deixa eu pensar... Oliver e Sua Turma, né, com os filhos. Eles não vão querer parar e assistir Bela e a Fera, né? Eles vão querer assistir, sei lá, um filme da Marvel. Eles vão querer assistir enquanto você dormia, eu não sei. Mas isso pega muito mal. Isso pega muito mal. Quando o próprio Walt Disney sempre diz: não estamos fazendo cartoons, estamos fazendo arte. Eu já repeti esse quote tantas vezes que você já deve ter repetido junto aí. Pois bem, o Bob Chapek sair pode ser uma boa coisa, mas também pode ser uma má coisa, porque o Bob Iger vai voltar. Vamos ver aí nos próximos anos, né, nos próximos meses, nos próximos dias, eu não sei, como o Bob Iger vai se comportar em relação a essa nova gestão, porque ao que tudo indica, isso agora é teoria minha, certo? Isso agora é uma teoria minha. Quando o Bob Iger saiu, ele comprou a Fox, ele fez uma pancada de investimento em nome da Disney, deixou a companhia com muito débito, né, com muita dívida. Entregou a batata quente na mão do Bob Chapek. Curiosamente, antes de uma pandemia global. E depois que o Bob Chapek fracassou, né, em tentar retomar aumentar o preço de estoque da Disney, agora Bob Iger quer fazer o seu retorno triunfal. Ele quer ser o herói, né? Ele quer ser o John Cena aparecendo pra enfrentar o Roman Reigns. Eu juro, se inscreve sozinha. Ele quer ser o Síndrome aparecendo de novo, pronto. Ele quer ser o Síndrome aparecendo lá pra derrotar o Omnidroid, né? Um monstro robô que ele mesmo construiu e que ele mesmo sabe como derrotar. Sabe, é basicamente isso. E eu não estranharia, porque o Bob Iger parece ter um ego meio grande, né, dado as últimas coisas que ele fez nos últimos anos. Não sei se é uma tendência de CEO, de tipo, nos últimos anos da sua gestão, ele ficar dublê das ideias, né? O Michael Eisner ficou, mas foi de uma forma assim muito pública até, né? E muito desastrosa. O Bob Iger, ele parece
por ele ter esse estilo de essa persona pública mais suave, né, de negociador, de diplomata, então ele conseguiu sair com graça, digamos assim, ao invés do Eisner. E agora ele quer voltar para consertar tudo. Eu não sei. Eu não confio no Bob Iger. Eu não confio. De verdade. De verdade. Eu preferia muito mais deixar o Chapek, caso ele tivesse realmente algum xadrez 4D em mente, né? Como tudo indica, de novo, rumores, mas tudo indica que ele realmente tinha um plano mestre, né? E pro Bob Iger conseguir retomar o preço da Disney, das ações, fazer voltar a crescer, subir, ele vai ter que fazer a mesma coisa que o Bob Chapek ia fazer. Vocês entendem isso? O Chapek tinha um plano, vamos distanciar a Disney de políticas. Ele deixou os caras lacrarem para poder o preço cair e ele mostrar, não dá certo, vamos fazer do meu jeito agora. Mas aí, como o preço caiu, é um motivo para os acionistas chutarem o Chapek e trazer o Iger de volta. E aí o Iger de volta pega o plano do Chapek, ok, vamos fazer assim, né? E aí o preço sobe e aí ele volta a ser o herói. O contrato dele tem 2 anos de duração. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos 2 anos. Certo? Mas, bottom line, Chapek sair não é um motivo para comemorar. Chapek não instituiu a lacração, a politicagem dentro dos filmes da Disney. Isso não foi obra dele, foi obra do cara que ele demitiu. Certo? Então, basicamente é isso. Tem prós e contras do Chapek sair? Tem. Eu só não sei se um compensa o outro. Tem prós e contras do Bob Iger voltar? Tem, mas por enquanto é muito incerto o que pode acontecer. Muito incerto. Mas é isso. Era isso que eu tinha pra hoje. Eu espero que eu tenha feito vocês pensarem um pouco. Sempre lembrando, a gente vai começar o período de Natal agora, né? Vou diminuir o volume de conteúdo no Natal, como já tenho feito. Mas eu tenho anos natalinos insanos no blog, que eu faço tipo 13 postagens no mês, né? Então tem muita coisa de Natal, muita coisa assim. Realmente eu escrevo as coisas de Natal como uma sugestão do que você assistir ou não assistir, né? De filmes que realmente sejam agradáveis de assistir durante o Natal. Então dá uma olhada no blog lá na tag Natal, ver alguma coisa que possa te agradar, uma coisa que possa ser interessante. Fazer esse negócio dá muito trabalho, então se você quiser fazer uma doação qualquer que seja, tem Pix, né, que é o e-mail do blog, superreviewtime@gmail.com. Tem o PayPal, que eu não lembro exatamente qual é, mas tem um botãozinho lá no blog, você pode dar uma olhada. Tem a loja do blog, né, para você não simplesmente doar alguma coisa, mas também ter alguma coisa em troca. Tem a loja do blog na Collab 55 com pancada de camisa, bottom e pôster e caderno e agenda. Comecei a fazer boné também, tem uns bonés muito legais lá. Almofada até, tem almofada. E aí com isso você tanto compra um produto legal, né, como você também ajuda o blog. Também tem meus livros, né? Tem uma aba de livros lá no blog, você pode olhar, você pode comprar tanto digitalmente na Amazon como fisicamente pela Wiclap. E de novo, é um produto, não é só uma doação, né? Realmente é uma coisa que você vai ter a mais para você.
E se você também for um quebrado, for um liso, for desgraçado que nem eu, sempre tem a divulgação, né? Divulgar é de graça. Então manda isso pro seu amigo, seu paquera, não sei se os jovens ainda usam esse termo, é crush? Ainda é crush, não sei. Divulga nas redes sociais, né? Não precisa ser esse podcast, né? Se quiser divulgar, tudo bem, mas algum texto que você tenha achado interessante no blog ou no Substack, né? No Postblogum, ou algum vídeo no YouTube que você tenha achado interessante, né? Divulga que faz bem pra alma. E é isso, amigos. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Kapan Katsuragi do SRT, o Super Review Time. Até a próxima e se cuidem. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.